Bom dia para você, bom dia a você, graça e paz. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, né? Ouvir e Crer Rolândia. Quero agradecer a você que está aí juntamente comigo nesta manhã. E hoje nós vamos tratar de alguns assuntos dentro da palavra de Deus, no qual Deus ele tem um propósito na nossa vida, né? Sabemos que toda palavra de Deus ela vem com uma definição, com um propósito e com um foco. E dentro desse foco nós vamos analisar aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. Né? Segunda-feira, dia 2 de junho, né? E muitas vezes nós entendemos que todo esse projeto que Deus tem, que todo esse cronograma que Deus tem para nós, ele traz uma essência e que dentro dessa essência ele pode mudar quadros, ele pode mudar rotas, ele pode mudar situações, ele pode transpor algo diferente na nossa vida. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vamos começar a ver o início da igreja primitiva. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós temos uma visão de Deus diferente, um Deus autoritário, um Deus que ordena, um Deus que cobra, um Deus que julga, um Deus que levanta juízes, um Deus que levanta profeta. Mas quando nós chega no livro de Malaquias, ele é o último profeta, ele é o último dos profetas, né? E ali Deus ele passa por 400 anos sem falar mais com o homem. Então são 400 anos, por isso que você repara que em algumas Bíblias, ou na maioria das Bíblias, existe 2 ou 3 páginas em branco, né? Não tem nada escrito, e até chegar no Novo Testamento, onde inicia-se ali uma nova era, uma nova aliança, um novo testamento é começado no livro de Mateus, e aí vai Marcos, Lucas, João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelhos, e ali Jesus ele começa então a fazer um tratado, ele começa a formar ali, né, discípulos, né, ele começa a dar início na igreja, né, mas não tem igreja ainda, né, você veja que em nenhum momento nos 4 evangelhos você nota falar a palavra igreja, né, não tem. Então é muito comum isso daí, mas em João 14, Jesus ele deixa uma promessa, ele diz, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, para que do alto vocês vão ser revestidos, e após isso daí vocês vão sair para Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, eles estavam em cima de uma promessa. Então, quando nós analisamos a Bíblia, ela é analisada em 4 tópicos, né? Por exemplo, ela começa em Gênesis, ela vai para Gênesis, Novo Testamento, depois ela vai para o livro de Atos e depois ela termina no livro de Apocalipse, que é o fechamento do alfa, do ômega, que eu sou o princípio, o começo e o fim. Então Deus ele vai traçando uma linha, né, para que o homem comece a entender o projeto que ele tem para a vida do homem. Né? Então, muitas coisas que hoje nós temos no Antigo Testamento são faladas e são colocadas
para Israel, né? Muitas promessas que tem no livro de Gênesis, né? No Antigo Testamento, né? Leis, né? Enfim, são traçadas, né? E por isso que veio o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento ele veio para não para abolir o Antigo Testamento, não, mas é para que dê direito a que nós possamos herdar aquilo que os nossos pais antepassados perderam lá no Éden. Então, toda uma trajetória, né, todo um processo, né, dessa trajetória começa no Éden, né? Deus ele tinha um propósito para o homem, de o homem ser eterno, de o homem não ter doença, não sofrer, mas por causa de todo o transtorno, de todo o pecado, houve-se então essa mutação e Deus então ele precisa agora trazer para que as pessoas entendam que existe um projeto e que esse projeto ele precisa ser cumprido dentro das 4 linhas do Evangelho. É muito interessante. E quando a gente abre o livro de Atos, né, o livro de Atos ele surgem os primeiros discípulos, né, é uma visão evangelística missionária, né, o livro de Atos é uma obra missionária, né, aonde que se deve começar para cada um de nós em nossa Jerusalém, né, na cidade em que nós moramos, né, então ir transbordando para a Judéia, Samaria, até ganhar a expressão do confins da terra, Atos 1:8. Depois o poder do Espírito Santo ele é manifesto de forma visível, especialmente nos sonhos, nas visões e nas palavras proféticas que devem ser caracterizadas todos os filhos de Deus, né? Então nós vemos aí que o livro de Atos é vivendo um sonho de Deus para a igreja. Muito importante isso. E quando nós abrimos aí o livro de Atos, no primeiro versículo, diz assim, que olha o que o livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Quem escreve Atos é Lucas, né? Ele dá uma continuação, né, do livro. Né? Então ele diz assim: escrevi o primeiro livro de Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, e depois de haver dado os mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos, isso os que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus, e comendo com ele, deu-lhes essas ordens. Então veja bem que por 40 dias Jesus esteve com os discípulos. Com os 40 dias, querido. É muito importante isso, nós entendermos todo esse embaraço, todo esse processo, né, que Deus ele tem para as nossas vidas aí, né? Que Deus ele tem vivido aí, né? Que Deus ele tem colocado nas nossas mãos aí. É importante isso, para que a nossa vida ela venha de acordo com aquilo que Deus tem. E por 40 dias, falando com eles coisas relacionadas ao reino. Então, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou por 40 dias andando, né, ensinando os discípulos, né, a respeito do reino de Deus, a respeito daquilo que era o propósito de Jesus, daquilo que era o propósito. E ele deu uma ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então você veja bem que Jesus ele se preocupava. A maior preocupação de Jesus não era que os discípulos se desviassem, que os discípulos
saíssem, né? Não. A maior preocupação de Jesus era que eles aprendessem a ouvir o Espírito Santo. Por isso que Jesus ele dá uma ordem. Então, vocês vão ficar em Jerusalém e vocês vão esperar até vocês vão ser revestidos de poder. Porque a preocupação de Jesus não era com que os discípulos vai desviar, vai parar, não. Era com que eles teriam ser cheios do Espírito Santo. Então, a preocupação de Jesus com os discípulos nunca foi uma preocupação terrena ou mundana, não, foi uma preocupação espiritual. Por isso que Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus ele se preocupou em ensinar os discípulos a ter uma dependência de Deus. Né? Por isso que eu disse que o Antigo Testamento Deus ele tem um relacionamento com o homem totalmente diferente. Né? Você pode ver que o homem pecava, morria. Não tinha acordo com Deus. Não tinha meia conversa. Dizia assim, não, errei, Deus me perdoa. Era morte. Né? Pode ver lá que quando Josué, Acã, pega, né, as coisas lá que não era para ser pegado, né, e peca, né, a família toda de Acã morreu, né? Deus mandou matar a espada. Não sobrou um. Então, agora quando inicia o Novo Testamento, muda-se a aliança. Porque agora nós temos Jesus, o Filho de Deus, como um intermediário. Então se torna uma nova aliança. Então Jesus ele vem de uma forma para que nós pudéssemos ser resgatados. Né? Porque no Antigo Testamento era muito pouco. Né? Portanto, pode ver que quando Jesus ele é crucificado, ele morre, e quando ele ressuscita, ele desce lá até o inferno e pega a chave do inferno, né? E ali eu creio que muitas almas ali foram libertas, estavam aprisionadas. Né? Então Jesus ele diz assim, olha, vocês não se afastem de Jerusalém, vocês não se afastem, vocês fiquem em Jerusalém, para que vocês possam ali ser revestidos de poder. Ser revestido de poder. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram, Senhor, este tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer o tempo ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Né? E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Existe não podemos dizer uma analogia, sobre o Espírito de Deus que se apossava de Sansão. Se você olhar, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Hoje a gente vê que muitas pessoas dizem, o Espírito não, é o Espírito de Deus que se apossava. Né? O Espírito Santo, ele entra aqui no livro de Atos, é uma promessa de Jesus. O Espírito Santo, ele é um consolador, ele é um intercessor, meu e seu. Portanto, ele intercede com gemidos inexprimíveis quando nós não conseguimos orar. Então, a gente precisa entender todo esse processo para que a gente não acaba aí, né, falando asneira aí, né? Mas Jesus disse, olha, vocês receberão o poder ao descer sobre vocês, Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra.
E depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles uma nuvem que encobriu os olhos, e estando os olhos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado dele e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu, virá do modo em que vocês virão subir. Então veja bem que depois que Jesus deu todas essas ordens, depois de 40 dias, né? Aí Jesus ele vem e sobe ao Pai. Esta manhã é uma manhã gloriosa na presença do Senhor. O que nós precisamos é nos revestir do poder de Deus. O que eu preciso é me revestir da graça de Deus. Né? Embora muitas são as aflições, né? Muitas são as aflições. E os discípulos, então, eles já tinham aprendido, né? E agora eles voltam do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância cerca de 1 quilômetro, e quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, né, e a Maria. E naquele dia Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que o guia dele, daqueles que prenderam Jesus. E ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Então veja bem que Pedro já era um líder. Pedro já era um líder. E quando nós entramos no capítulo 2, né, nós vemos aí ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Interessante que Jesus, ele é tremendo, né? Ele é sábio, né? Por que Jesus escolheu o dia de Pentecoste, né? Porque já era uma festa tradicional em Jerusalém. Era uma festa anual, onde reuniam-se todas as pessoas de todas as províncias, iam para lá, de todas as nações. Era uma festa tradicional de Jerusalém, né? E Jesus precisaria trazer a evidência. Jesus ele precisaria trazer a evidência para que as pessoas soubessem daquilo que ele tinha falado. Olha, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né? E de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu a casa, estavam a aparecer em línguas estranhas, e estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu e da terra. Então veja bem que a multidão era muito grande, né? Jesus ele é tremendo, né? Ele sabe mexer com as coisas, ele sabe trabalhar, né? Ele pegou um momento em que havia multidões em Jerusalém. Para não se criar aquele caso, não, mas foi um negócio esporádico que eu não vi, né? Então todas as nações, né? E estavam morando, ó, veja bem o verso 5, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu da terra. Assim, quando fez ouvir aquela voz, afluiu multidões, que ali foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônicos e admirados, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? E como estamos ouvindo falar em cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, merdos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia e das imediações sirenes, romanos, e aqui residem. Então veja bem que tinha ali, ó, os pardos, né? Os pardos, os medos, os elamitas, os naturais da Mesopotâmia, da Judéia
da Capadócia, pontos da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões do Líbano e das Emílias Sirenes e os romanos. Então veja bem que, então eu creio que havia multidões de pessoas ali. E agora de repente um povo galileu começam a falar na sua própria língua. Você já imaginou isso? Né? Aqui eles não estavam falando em línguas dos anjos, eles estavam falando na língua daquelas pessoas que estavam entendendo. Interessante, a mesma circunstância, as mesmas emoções, mas algumas sentiram impelidos a saber mais quanto os outros zombavam. Então, ali eles estavam falando na língua de quem? Dos pardos, né? Dos pardos, dos medos, dos elamitas, dos Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia. Estavam cada um estava falando nessa língua. É a mesma coisa, por exemplo, eu estar nos Estados Unidos e de repente eu não sou europeu e eu começar a falar na língua europeia, na língua inglesa, na língua japonesa. Oh, mas o camarada não é daqui, como que está falando a nossa língua? Assim foi os discípulos. Então, essa descida do Espírito Santo, ela foi uma descida, não foi pontualmente, né, a língua dos anjos, não, foi falada a língua daquele povo. A Bíblia é explícita, a Bíblia ela é muito clara, ela não traça, né, se tivesse, por exemplo, hoje, se você for, né, orar em línguas, por exemplo, e tiver um inglês, um francês, até mesmo um brasileiro, ele não vai entender o que você está orando, porque você ora a Deus aí. A diferença é essa, você ora a Deus. Quando eu oro em língua, quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, é totalmente diferente disso que aconteceu no livro de Atos. Jesus, ele traz um contexto, ele leva os discípulos para Jerusalém, eles ficam ali fechados por 40 dias, e de repente, o dia da festa de Pentecostes, que estavam todos reunidos, a Bíblia diz que sobreveio, encheu um vento impetuoso, encheu a casa, sobreveio em línguas de fogo, né? Como línguas como fogo, aos quais puseram sobre a cabeça dele, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, veja bem, o Espírito lhe concedia que eles falassem na língua de quem? De quem? Né? Dos pardos, dos medos, dos elamitas, dos naturais da Mesopotâmia, da Frígia, da Panfilha, né? Para quê? Para que eles entendessem, né? Aquilo que Jesus estava querendo fazer. Aí, tanto judeus como prosélios, cretenses, árabes, como ouvimos falar sobre a grandeza de nosso Deus em nossa própria língua, veja bem que eles falavam na língua desses, e eles ouviam falar sobre a grandeza de Deus em nossas próprias línguas, e todos atômicos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será isso quer dizer? Outros, porém, zombavam, diziam: estão bêbados. Então veja bem que tanto os judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, eles diziam: como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Veja bem que eles estavam falando na língua deles as grandezas de Deus. Então eles ficaram admirados. E eles começaram a dizer: o que é isso? Quer dizer, oxe, né? E outros, porém, diziam: estão bêbados, né? Estão loucos, estão bêbados.
Aí, olha, então Pedro levantou junto aos 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos. Olha só, Pedro, ele era tremendo, né? Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então, isso era 9 horas da manhã. Rapaz, que fervo que deu lá, hein? Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Veja bem que aí Pedro ele traz para o Antigo Testamento. Lembra lá que Joel disse que nos últimos dias Deus haveria de derramar o seu espírito sobre toda a carne, né? Que os nossos filhos, nossos velhos teriam sonhos, visões, né? Essa promessa de Joel aconteceu no dia de Pentecoste. E tem gente que ainda está esperando essa promessa, sabia? Tem gente que ainda na igreja atual, hoje que nós estamos aí no século XXI, estão esperando essa promessa. Essa promessa já aconteceu, meu amigo, ó, lá em Atos. Aqui Pedro está dizendo, né? Pedro está dizendo, ó, esses homens não estão bêbados, só apenas mais o que está acontecendo que foi predito pelo profeta Joel. Acontecerá que nos últimos dias Deus diz, derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, seus jovens terão visão e seus velhos sonharão. Até sobre meus servos, sobre minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e embaixo na terra, sangue, fogo, nuvem e fumaça. O sol se transformará em sangue, até que venha o grande, glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, aquela promessa do profeta Joel já aconteceu no dia de Pentecoste. Então, a gente precisa entender muitas vezes aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quantas vezes, querido, nós estamos passando por esses apedrechos, né? E Deus, ele é maravilhoso. Deixa eu tampar esse sol aqui, senão fica ruim, né? E hoje a gente vê que precisamos entender todo esse processo. Então, que esta manhã seja uma manhã gloriosa para você, que você realmente sinta a presença de Deus, né, e possa entender todos os nossos projetos aí. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Graça e paz.